de fato. Agora, então, e para abrir a nossa programação de hoje, vamos direto ao ponto central desse encontro, que é cultura de mudança, legado em construção. E para falar desse desafio de liderar em meio a transformações constantes, convidamos o especialista, o treinador, o conselheiro, que traduz a ideia em ação. Vamos receber nosso convidado para a palestra Líder 10X, como vencer um mundo de mudanças rápidas, o CEO da Net Profit Training, André Girotto. Salva de palmas para o André. Alô. E pessoal, então para começar, vai meu oficial. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Alguém aqui já conhecia ou já fez algum treinamento com a Net Profit? Levanta a mão, deixa eu ver. Boa! Quem mais? Quem? Talvez, apesar de não conhecer a nossa operação como empresa de treinamento, essas são algumas das empresas que nós já tivemos a oportunidade de treinar, fazer parte de um processo de mentoria, consultoria, conselho de algumas dessas empresas, e algumas são nossas clientes há mais de 15 anos. Quem conhece algumas dessas empresas aqui? Levanta a mão. Nomes que vocês conhecem, que vêm mais próximo de vocês, nomes. Fini. Eu estou aqui a convite do Franco, que participou de um programa de treinamento promovido e apoiado pela Fini, para grandes, para os distribuidores, tá certo? Mas, pessoal, olha só que interessante. Aqui nós temos empresas pequenas, com 30 colaboradores, algumas com 30 mil, e algumas empresas com mais de 300 mil colaboradores. Segmentos diferentes, empresas de tecnologia são nossas clientes, como a TOTOS, a Senior, a Sankhya, a Banner, a Lynx, a Oracle, mas também do agronegócio, da indústria, assim como da distribuição e logística, assim como muitos de vocês. Mas, pessoal, olha só que interessante. Quando as pessoas vão nos contratar, seja uma palestra ou um treinamento, comigo ou com a nossa equipe, a grande preocupação é saber a nossa experiência e vivência no segmento. Como o Franco falou, primeira coisa que ele destacou, tem vivência no nosso segmento, conhece o nosso segmento, porque o segmento de vocês é muito específico, Mas olha só que interessante, empresas tão distintas, tão diferentes, de segmentos diferentes, continuam nos contratando de forma recorrente para desenvolver seus líderes, porque, apesar da diferença dessas empresas, elas têm um desafio comum. Quem sabe qual que é esse desafio comum? E valendo um livro de presente. Quem sabe qual que é esse desafio comum? Quem chuta? Quem? É de graça só? Quem? Para facilitar, vamos fazer o seguinte. Quando eu tocar a campainha, você vai ficar em pé e fazer uma dupla com uma pessoa que você ainda não conheça muito bem e aguardar em silêncio que eu vou dar um presente para cada um de vocês. Para facilitar o jogo, então, pessoal, atenção. Em pé, dupla, vai, gol, vai, DJ, põe música aí, dupla, uma pessoa que você não conheça tanto, bora, preguiça, bora, aproveita, quem está sem dupla, levanta a mão aí, já vai pegando alguém, vai, pega alguém, vamos ver quem fica sem dupla, hein, ficar sem dupla não é legal, vai, deixa eu ver, tem alguém sem dupla? Todos com dupla? Todos em dupla? Muito bem, ok, todos em dupla? Beleza, DJ, tem um trio aqui, Quem está sem dupla, levanta a mão. Quem está sem dupla, levanta a mão ainda. Tem uma pessoa aqui, vem mais perto, você vai fazer comigo. Azar, Vem, fica aqui pertinho. Oi, não pegou ninguém, vem que você me ajuda. Pessoal, um da dupla, levanta a mão. Pergunta para o colega se quer ganhar um livro. Fala, é de graça, nem sei o que é. Sim, quem quer ganhar um livro, levanta a mão. Sim? Tá bom. Então, o desafio é o seguinte, eu vou dar 10 segundos para vocês conversarem, e se vocês acertarem o desafio comum das empresas, vocês têm que tentar chegar no consenso. Cara, o desafio comum é, se acertou, a dupla já leva de presente um livro cada um. Tudo bem? Atenção, olha para o colega e fala, e aí, qual que você acha que é o desafio comum de todas as empresas atualmente? Pensa, pode fazer no trio, pensa. Já? Pensa, já sabe? Qual que é o desafio comum das empresas? Vamos ver. 5, 4, 3, 2, 1.
comum. Vamos ver, quem sabe? Lá atrás, vai ter que gritar, meu amigão. Pessoas, se não fossem as pessoas, liderar não seria mais fácil? Foi quase, quem mais? Aqui. Comunicação. Quase na trave, aqui. Lucrar mais, quem gostaria de lucrar mais? É um desafio? É um desafio? Tá, quase. Vamos fazer o seguinte? Tenta, vai mulher. Gestão de pessoas, nossa, mas pensa na trave. Vamos fazer o seguinte, olha para o seu colega e fala, não deu química. Troca as duplas agora, última chance. Troca as duplas, só na caixa DJ, troca as duplas. Essa não deu química. Troca a dupla aí, troca a dupla aí. Põe som aí, DJ, troca a dupla aí, que essa não deu química. Essa não deu química. Vai, troca a dupla. Muito bem, eu vou dar algumas dicas para vocês agora. Vou dar uma dica para vocês agora. Pensa, para mim. Atenção. Dicas para vocês. Vocês estão batendo na trave. Dicas agora importantes. Primeira dica é o seguinte. Pergunta para o seu colega, um da dupla aí, pergunta se já leu esse livro. Antes de querer ganhar. Se já leu. Pergunta se já leu esse livro. Pergunta, já leu esse livro? Pergunta se já leu. Já leu esse livro? Já? Quem já leu esse livro? Eu quero ver, de verdade. Quem já leu esse livro? Deixa eu ver. Uma pessoa, estamos indo bem. Uma pessoa, duas. Uma, leu mesmo? Só tem cara de novinho, hein? Rapaz. Pessoal, esse livro, o autor tinha uma tese. Olha a dica que eu vou dar para vocês. O autor tinha uma tese. Ele pegou as 100 maiores empresas do mundo. Maiores, espalhadas em diversos continentes, de segmentos diferentes. E ele fez a seguinte indagação. Das 100 maiores, ele fez um corte, aquelas que tinham mais de 100 anos. Só centenárias. E a primeira pergunta é, uma empresa para durar mais de 100 anos, tem que ser boa ou não? Tem que ser boa ou não, para durar mais de 100 anos? Quem acha? Quem aqui é a empresa que vocês estão, assim, falam aí, quem acha que a empresa já tem bastante tempo desde a sua fundação? Fala uns números aí para mim, 30 anos, 10 anos, quanto? 57, quem dá mais? 76 não, 76? Caraca! E a pergunta é, uma empresa durar mais de 100 anos como líder de mercado tem que ser boa ou não? Sim? E a indagação é o seguinte, será que essas empresas, apesar de não se conhecerem, não se comunicarem, têm mais coisas iguais ou diferentes? Essa é a tese do autor. E ele foi pesquisar essas empresas para falar, gente, será que existe uma lógica, uma linha, por acaso ou não, para fazer as empresas durarem para sempre, perpetuar gerações atrás de gerações? E a primeira pergunta na dupla é, pergunta aí para o colega, você acha que tem mais coisas comuns ou diferentes essas grandes empresas centenárias? Pergunta, tinha mais coisas comuns ou diferentes? Pergunta para o colega. Mais comum, mais diferente, o que vocês acham? Quem acha que tinha mais coisa comum, levanta a mão. Comum. Boa, estão indo bem. Mais coisa comum. Vocês têm assim na empresa de vocês, visão, missão, valores? A gente foi muito inspirado por esse livro para fazer isso. E aí, ele criou este livro, mapeando e escreveu Práticas Bem-Sucedidas de Empresas Visionárias. Primeira pergunta, quem quer conhecer as práticas bem-sucedidas de empresas visionárias, levanta a mão. Tem gente perguntando, tem opção? Ou ele vai falar, mesmo que a gente não queira ouvir. De novo, quem quer conhecer as práticas bem-sucedidas de empresas visionárias? Deixa eu ver. Tá bom. Vai a dica para vocês. Escreveu esse livro, final dos anos 90. E aí, pessoal, acredite ou não, 17 anos se passaram. E 80% dessas empresas quebraram ou não existem mais. As maiores, melhores e centenárias empresas do livro Feitas para Durar, 80% delas quebraram ou não lideram mais seus segmentos, se tornaram irrelevantes. Pergunta, quem ainda quer conhecer as práticas bem-sucedidas das empresas que quebraram? Levanta a mão. Mas é melhor saber? É melhor saber? Então, essa é a dica de ouro. O que aconteceu com essas empresas, meu Deus? Empresas tão estruturadas, feitas para durar, com visão, missão, valores, as melhores práticas do mundo. Pergunta para o colega, 10 segundos e ganha o livro. Valendo.
Pergunta para o colega, vai. Agora sim, combina aí para ver se vale um livro. Pô, mas agora tá fácil, né? Agora a dica ficou muito fácil agora, né? Pensa. A dica é, o que fez essas empresas caírem? Como é que essas empresas caíram? Como é que essas empresas quebraram? Não é possível, tão estruturada, modeladas para durar para sempre, gerações e gerações, tá certo? Vamos ouvir? E aí, o que vocês acham que aconteceu com as maiores do mundo aqui? Não avançaram na tecnologia aqui? A ideia é essa aqui. Não se adaptaram na velocidade aqui. A sucessão da liderança, ia ser muito óbvio, né? Pessoal, o que vocês acham que aconteceu? Quase. Elas foram feitas para durar, não para se reinventar. Gostei, valia um livro agora, né? Mas sabe o que acontece? Qual que é o desafio dessas empresas? Quem sabe? Qual é o desafio real dessas empresas? Qual é o desafio real? Tecnologia? Cultura? Inovação? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Um da dupla levanta a mão. Deixa eu ver aí atrás. Um da dupla levanta a mão. Para vocês entenderem o jogo hoje, você que levantou a mão, escolhe quem que você quer que seja o número 1, quem vai primeiro, e quem que você quer que seja o número 2. Valendo! Escolhe quem que você quer que seja o 1, quem que você quer que seja o 2. Escolhe. Já escolheu? Já escolheu? Quem que você quer que seja o 1, quem que você quer que seja o 2? Escolheu? Quem que era o número 1 aqui? Ah, você que levantou a mão? Quem que escolheu que você fosse o quê? Ele é o 1. Quem levantou a mão e escolheu que o outro fosse o 1? A outra pessoa falou, mas por que eu, né? E o primeiro desafio é assim, a gente fala muito de inovação, mas quando fala de ser 1 e ser o 2, o que a gente faz? Ah, você é o número 1. Vai você primeiro, a gente vê como é que é. E o primeiro desafio é esse. Quando a gente traz algo inovador e fala para vocês, vocês falam assim, tá, mas quem que você já atendeu? Eu quero ver resultado. Você tem prova disso? Ou seja, ninguém quer ser o quê? A cobaia, né? Então a gente fala muito de inovação, mas no fundo a gente não quer nem ser o primeiro e nem comprar primeiro, né? Vamos ver quem já usou e teve resultado. Mas vocês não vão acreditar o maior desafio agora. Fica de frente, número 1 para o número 2. Agora vocês vão entender o maior desafio do mundo. De frente, número 1 para o número 2. Número 1, põe as duas mãos assim, ó, espalmadas assim, ó. As duas mãos assim, ó. Muito bem, número 2, encosta a mão aí. Número 2, encosta a mão. Não precisa entrelaçar os dedos aí. Só encostar a mão. Quando eu tocar a campainha, presta atenção, número 1, ao meu comando, número 1. Empurra o número 2. Vai, número 1. Força, número 1. Vamos, número... Vai. Para. Pelo amor de Deus, vocês vão se machucar. Para. Respira. Para. Atenção. Quem é número 1? Levanta a mão. Número 1. O que eu pedi que vocês fizessem, número 1? Mas não precisava tanta violência assim, né? Baixa a mão. Quem era número 2? Levanta a mão. O que eu pedi que vocês fizessem? Segurassem. Eu pedi para segurar? Não, mas o número 1, o que o número 2 fez? Fala para o número 2, o que ele fez? Eu escutei o número 2 lá atrás falando, ah é? Então vai. Muito bem. Número 1, pergunta para o número 2 assim, por que você faz assim? Pergunta para o 2, por que você faz assim? Por que você é tão resistente? Por que você é tão difícil? Pergunta, qual que é a resposta do número 2? Quais são as respostas do número 2? Me proteger. Qual que é a resposta do 2? Reação. Pessoal, tem uma coisa que vem antes da razão, vem antes da emoção, que chama instinto. O ser humano, por natureza, é um ser instintivo. E toda vez que você tenta fazer uma mudança abrupta, o que o número 2 faz? Reage como? E agora imagina assim, número 1 é o líder da empresa, o diretor da empresa. E aí você vai trazer uma mudança para a empresa. É para o bem ou para o mal das pessoas a mudança que você vai trazer? Tem gente ainda falando, depende.
E aí o número 1, que é o diretor, fala assim, pessoal, nós vamos trocar o nosso ERP. O que as pessoas começam a fazer na hora? As pessoas começam na hora a fazer o quê? Resistir. Aí o diretor fala o quê? Pessoal, quando o número 1 sentiu a pressão ali, a resistência, o que o número 1 fez? Segura o som, DJ. O que o número 1 fez? Mais força, né? É hora que o diretor fala assim, pessoal, eu não estou perguntando se vocês querem. Ele fala o quê? Só estou avisando que vai. E quem não quiser, pode ir embora. Ninguém é obrigado a ficar aqui, porque vai ter essa mudança. E a empresa vai chegar lá com, essa é a melhor parte, com ou sem vocês. Só que nessa hora, o número 2 está como? Olha para o número 2, pergunta, o que você está achando da reunião? Pergunta. O que você está achando da reunião? E o número 2 vai sair dessa reunião e vai fazer o que diferente? Dificilmente, né? E na próxima reunião vai ser como? Já vai me empurrando. Então, quando as pessoas chegam na sua reunião, número 2, se prepara aí de novo. Olha para o número 1, se prepara, número 2. Mas agora é para valer, se prepara. Número 1, dá uma olhada no número 2. Olha o pezinho atrás. Você fala, calma, eu só falei que eu sou 1, não precisa fazer tudo isso. E agora fala para o número 2, põe um passinho para frente, volta um passinho, vai, mais um para frente, volta um passinho, estou brincando, pessoal. Olha para o número 2 e fala, o desafio é isso, as pessoas nem sabem o que é, mas são resistentes. Antes de começar já está todo mundo como? Na defensiva, e esse é o desafio. E número 1, olha para o número 2 e fala, hoje, não faz assim, fala para ele, não faz assim, seja menos resistente, porque tudo é difícil, tudo é problema, e o dia hoje não é para isso, o dia hoje para a gente estar aberto a novas possibilidades. Agradece o colega e pode sentar, som DJ, pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Então, pessoal, olha só, qual é o desafio comum das empresas hoje? Qual que é o desafio comum? A resistência que as pessoas têm a processos de mudanças. E os líderes, eles vêm e eles pensam no que eles querem mudar. A única coisa que eles não planejam, o que é que eles não planejam? Como trabalhar para que as pessoas se envolvam no processo. Então a gente pensa em mudança, mas não planeja como engajar as pessoas num processo de mudança. Por isso que a gente fica lá lutando. E olha só, pode parecer loucura, mas depois de 17 anos o autor escreveu esse livro aqui, ó. Ele até deu uma mudadinha no nome para escrever Como as Gigantes Caem. O mesmo autor. E aí ele pegou as mesmas empresas que ele estudou, sendo empresas feitas para durar, e ele escreveu Como as Gigantes Caem. E aí aquele livro de cabeceira que a gente seguia, processos, método, visão, missão e valores, começou a ficar meio difícil, né, num cenário. E pessoal, quais são os 5 estágios do declínio que ele colocou aqui? Quem sabe? Chuta, ninguém levou livro ainda? Quem? Primeiro estágio do declínio das empresas, das grandes. Qual que é o primeiro estágio? Fala de novo. Negação. Não é bem isso, mas alguém tinha que ganhar. Uma salva de palmas, Pessoal, essa resistência vem de alguns aspectos. Sabe qual é o primeiro? A autoconfiança que vem com o sucesso. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quem aqui está num processo de sucessão? Levanta a mão. E aí você vai lá levar uma mudança, você escuta o que lá? De cima e de baixo. O que você escuta lá da empresa? Então, não sei por que você está aí enchendo o saco. Deu certo até agora, por que nós vamos mudar? E sabe qual que é o desafio da mudança? É mais ou menos o seguinte. Como é que você chama? Gustavo. Pessoal, vocês já ouviram o termo não ter um gato para puxar pro rabo? Quem já viu esse termo? O que quer dizer não ter um gato para puxar pro rabo? Vocês sabem o que significa? O que significa? Não tenho nada, não tenho nada. Imagina, Gustavo,
que você não tem nada. Não tem família, não tem emprego, não tem trabalho, não tem absolutamente nada. E eu falo assim para o Gustavo, Gustavo, teu amigo meu, precisando de um gerente para um restaurante lá na Bahia, lá perto do Franco, lá em Porto Seguro. Bora. Oi, você viu que pessoal flexível, né? Agora volta a fita. Você tem empresa, tem emprego, tem família? Sim. De verdade, se eu fizesse a mesma proposta, que tem um amigo meu procurando um gerente para um hotel, né, sei lá, na Bahia. E aí, simplesmente você abandona tudo e vai? Não. Mas que pessoa resistente. Onde está a diferença entre mudar, o bora, vamos para cima, e o não? Onde está a diferença? Quando você não tem nada, é fácil mudar ou não? Sim ou não? Porque você não tem nada a perder. Agora, quanto mais você construiu, mais você tem. Quanto mais você construiu, mais difícil é você querer arriscar. Foi tão difícil, cara, conquistar tudo o que nós fizemos, tijolinho por tijolinho. E aí alguém quer simplesmente arriscar tudo como se não tivéssemos nada. Então o problema da mudança não é o novo. Qual que é o problema da mudança? É abrir mão do quê? Do que você tem, é abrir mão do certo pelo duvidoso. Bem ou mal, está funcionando, senão não estaríamos abertos até hoje. Tem essa resistência ou não na empresa? Quem acha que tem, levanta a mão. E às vezes é da gente. Então não adianta falar que as pessoas são resistentes. Tem uma estrutura dessa resistência. Número 2, a gente acha uma forma de fazer e depois quer fazer o quê? Acelerar. Achamos aqui a forma ideal, a loja perfeita. Pô, agora é só escalar, vamos montar 50. A estrutura que você tem de gestão para 10 lojas, para 10 caminhões, não é a mesma para 100. Gerenciar 10 pessoas não é o mesmo que gerenciar 100. Gerenciar 100 não é o mesmo que gerenciar 1000. Só que a empresa começa a crescer mais que os líderes. O que quer dizer isso? A empresa começa a crescer, mas o RH está trabalhando como se fosse antes, ou seja, entrevista, recrutamento, seleção, aí você pede para contratar 50 pessoas, o RH implode. A logística está usando o mesmo sistema e a mesma forma que usava antes, só que agora, bonitão, você montou mais 3 unidades, montou 2 centros de distribuição, e as áreas começam a implodir por dentro, porque os líderes das áreas de apoio não escalaram a sua mentalidade, eles não se prepararam, então você tem um produto escalável, mas as áreas não estão escalando, e a empresa fica grande para os líderes. Quem sente que, às vezes, os líderes não estão conseguindo acompanhar o crescimento da empresa? Levanta a mão. Quem sente isso? A empresa fica maior que os líderes. Então, falta dos líderes também pensar nisso. Número 3, ignora pequenos sinais. Margem caiu, mas tudo bem, o Brasil está assim. Depois, estamos tendo menos venda, mas pensa, está todo mundo vendendo menos. E aí, estamos com mais concorrente, mas tudo bem, nós estamos vivos até hoje, nós temos muitos clientes que gostam da gente e não vão abrir mão da gente. E aí a gente começa a ignorar isso. Aí o que acontece? Começa a perder. De repente, você começa a empatar, teu caixa começa a ficar difícil, e aí você quer achar uma solução milagrosa. Aí você quer inovar do dia para a noite e chegar para a tua equipe e falar assim: gente, olha só, eu quero que cada um aqui pense em uma ideia para a gente virar o jogo. Nós temos 1 semana para bater a meta. Mas assim, não quero muitas não, eu quero a ideia para a gente virar o jogo. Aí alguém fala assim: que tal fazer um evento? Você já grita: que evento? Nós temos que vender agora. E aí começa aquele trabalho, e aí eu já vi líder fazer assim: quero que cada um vá para sua casa, pense, e até amanhã, 8 da manhã, eu quero um e-mail, até as 8 da manhã, com a sua ideia, o que nós vamos fazer para virar o jogo. As pessoas vão para casa e ficam como? Deita em posição fetal, né? Tipo, que ideia, se eu soubesse eu já tinha feito, não é? E aí o diretor olha para mim e fala: eu sou assim na minha gestão. Eu falo: então também quero uma ideia tua, até as 8 da manhã para virar o jogo, porque se a gente soubesse o que fazer, né? Porque o processo de inovação é um processo de construção, de teste, de aprendizado, não é assim, pá! Quem aqui já usou o termo precisamos pensar fora da caixa? Levanta a mão. Precisamos pensar fora da caixa. Muito bem. O dia que você morrer, as pessoas vão no teu enterro, né? Porque tira folga. E aí quando olhar para você dentro do seu caixão,
vou passar pertinho e falar assim, e agora, quem está pensando fora da caixa? Já pensou nisso? Porque a gente fala, as pessoas não conseguem entender esse conceito de pensar fora da caixa, é muito difícil, porque inovação é um processo de teste e aprendizado, não é um estalar de dedo para resolver o mundo. E aí, como você não consegue, a gente não consegue resolver tudo, o tempo que eu demorei para inovar e construir um legado, que pode levar 6 meses, 1 ano, ou quem sabe 5 anos, uma construção de um modelo de inovação, de adaptação, eu demorei muito para fazer, e aí demorou para tomar essa decisão. Tivesse tomado agora, daqui 2 anos, a gente estaria dentro de um novo sistema operacional de vendas na empresa, e esse é o grande desafio. Mas pessoal, para a gente começar, olha só, isso não era problema até 1750. Tudo que sabia sobre tudo, levava 150 anos para dobrar o conhecimento, então não mudava nada. Quando entramos em 1850, tudo que sabe sobre tudo, levava 50 anos, 3x, não mudava quase nada. Claro que quem nasceu aqui já viu mudança, né? Quando a gente fala de mudança, conhecimento, imagina que você é um especialista em algo, né? Como é que chama lá o da lâmpada? Como é que chama? Ai, que bom. Na turma de sexta-feira falaram Aladim. Não, o Thomas Edison. Quando ele criou a ideia era vender lâmpada, gente. O que vocês acham? Era vender lâmpada? Qual que era a sacada? A pessoa mais rica do mundo vendia o quê? Lamparina? Na época, o mais rico do mundo vendia o quê? Querosene, combustível para a lamparina. Então, se eu substituir a lamparina por lâmpada, vai ficar mais rico quem vender lâmpada? Vai ficar mais rico quem fornecer o quê? A energia elétrica. Então, todo este processo era em torno disso, tá certo? E olha só como é interessante. Thomas Edison, até hoje, produzir energia, a gente atende a GE, Hidro. E aí, produzir energia é difícil. Foi atrás de um investidor que falou, não, eu banco isso aí. Gostei da ideia. E o investidor teve uma grande sacada. Falou, pô, já sei. Vou montar uma mini usina dentro da minha casa e vamos iluminar a minha casa. E vamos chamar todos os repórteres da sociedade, Europa, todo mundo. Lançamento. E aí, quando eles montaram tudo, aquela fila de pessoas para entrar, de repente, pá, acende as luzes. E quem estava em primeiro na fila? O pai do dono da casa. O pai dele, nascido em 1800 e bolinha aqui, né? E aí, quando iluminou e foi entrar, ele não conseguia entrar. E as pessoas eufóricas querendo entrar, e o pai dele travou na porta. Por que travou na porta? Por que ele não conseguia entrar? Por que travou? Porque quando ele olhou aquilo, ele procurou na biblioteca dele e não achava aquilo. E aí ele travou. Porque quando você não entende, vem o instinto. Muitos de vocês ficaram resistentes, com medo de, quem sabe, cair ou esbarrar. Então o que você fez, o número 2? Resiste. Quando é algo que você não conhece, instintivamente a gente, resiste. E aí ele saiu correndo e um repórter encontrou ele 3 dias depois e conseguiu a seguinte declaração, abre aspas, meu filho está mexendo com magia oculta, sei lá, com capeta. Ou seja, achou que aquilo era coisa, né, de outro mundo. Pessoal, quando você olha para algo, procura na tua biblioteca e não encontra, você começa a entrar em parafuso, né? Diz que quando as caravelas chegaram, os índios não reconheciam barcos, achavam que eram baleias, monstros gigantes, e as pessoas saíram da boca. Então a história que os índios, negócio de espelhinho, é bobagem. Os índios ficaram como? Atônicos, ficaram paralisados. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Então, pessoal, quando dobra o conhecimento, é um grande desafio. Quem nasceu em 1950, já começou a ver grandes mudanças, grandes desafios. E aí já tem dificuldade para se adaptar, gente. Domingo em casa, eu estava com a minha avó, um domingo passado. Minha avó teve um derrame, mas já está um pouquinho mais recuperada, 86 anos. Fomos fazer o almoço para ela, coloquei minha avózinha sentada, e dei o controle, liguei a TV e dei o controle na mão dela. E fui fazer o almoço. Ela levantou, deixou o controle do lado da TV. Aí minha avó voltou e sentou. Pelo desenrolar, imagina a cena, acho que ficou baixo. Ela levantou pela segunda vez, pegou o controle, deu aquela olhada assim, apertou o botão do volume, que fez até o final, deixou o controle e foi sentar. O que aconteceu com a TV? Alto. Minha mãe gritou com a minha avó, mãe, está muito alto, a gente não consegue conversar. Minha avó levanta pela 3ª vez, pega o controle e aperta, e aí vai zerar. Aí eu já corri e falei, vó, por favor, sente, fique com o controle na mão. O controle é para isso. Eu dei uma TV igualzinha para ela, inclusive que ela já conhece. Aí ela disse, filho, mas depois eu perco o controle, literalmente,
E aí eu fico doida, estressada. Se eu deixar do lado da TV, eu sei onde está. Tem uma sabedoria nisso, sim ou não? O que vocês acham? Mas ela usa a TV? Ela usa a TV Smart com controle remoto, sim ou não? Usa, mas do jeito antigo. Quantas vezes ela levantou para fazer esse processo? Olha a dificuldade de se adaptar quando você já criou um hábito, né? Quer ver um exemplo? Quem tem ERP, Sistema de Gestão na sua empresa? Levanta a mão, deixa eu ver, quem tem? Deixa eu ver, tá. Quais de vocês ainda usam Excel para alguma coisa? Levanta a mão. Tipo, vocês são minha avó, do corporativo, né? Porque provavelmente existe tecnologia, mas como a gente aprendeu, se torna fácil, se torna rápido, e eu vou manter aquilo até o final. E pessoal, quando entramos aqui em 2010, 2015, tudo que sabe sobre tudo começou a dobrar a cada 2 anos. Quer ver um exemplo do impacto disso? Pergunta para o colega mais próximo. O brasileiro, consumo do brasileiro, troca seu celular, adquire novos celulares a cada quanto tempo? Quem acertar ganha um livro. Pergunta aí para o seu colega do lado. A cada quanto tempo o brasileiro troca celular? Cada quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? 3 anos? Tá com mão de vaca, hein? Pensa aí. Cada quanto tempo? 1 ano, tá ganhando bem, amiga. 1 ano, todo ano trocando. Quem sabe? Quem sabe? Quanto tempo? Quanto tempo? 1 ano e 9 meses. Era 1 ano e 11. E quando a gente troca de celular, pergunta para o colega, quais são as 2 funções vitais, além de câmera, que o celular você tem que ter atenção para você ter um novo celular. A evolução do antigo para o seu novo celular. Pergunta para o colega aí, vamos ver se você acerta. 2 coisas que tem que ter fundamental. Quais são? 2 coisas. 2 coisas. Bateria. Mas tem 2 coisas. Quais são? Câmera. Quem falou? Memória. Porque agora, gente, é muita informação. Percebe? Um Uber, para ele te dar aquela logística, ele pega informação de vários locais e compila, né? Só que como é muita informação, eu preciso do quê? Um processador muito bom. Espaço e processador. E pergunta para o colega, como é que está a tua cabeça aí? Está conseguindo processar as coisas? Pergunta. Ultimamente, com tanta mudança, está conseguindo processar tudo? É muita informação, não é, gente? Muita informação. E se fosse pouco, quando entramos em 2020... esse sim vale o livro. Tudo que sabe sobre tudo começou a dobrar a cada quanto tempo? Pergunta para o colega. A cada quanto tempo? Entramos em 2020, tudo que sabe sobre tudo começou a dobrar a cada 6 meses? Quase. Calma, calma. Quanto tempo? Quanto tempo? Chuta. Quanto tempo? Quanto tempo? Ai. Pessoal, vamos lá. 2 anos são quantos dias? 2 anos são quantos dias? Tem gente que eu sou de humanas. 2 anos são quantos dias? 700 e, no padrão? 730. Eu sei que você está tentando fazer essa conta, não está? 730. Quando entramos em 2020, tudo que sabe sobre tudo começou a dobrar a cada... Acredite ou não, 73 dias. Quantas vezes mais rápido? De 2020 para cá, quantas vezes mais rápido? 10 vezes mais rápido. Então, se as pessoas tinham um desafio com mudança, imagine que agora as mudanças estão simplesmente 10 vezes mais rápido. Então, não é que você não é bom. Quais as competências que a gente precisa ter hoje para performar no mundo de hoje? Me dá um exemplo. Uma competência que a gente tem que ter hoje para performar no mundo de hoje. Um exemplo. Só que não é só resiliência, tem que ser 10 vezes mais resiliente. Sabe por quê? Você vai ter que testar 10 coisas mais, Franco, e vai errar 9. Então, a gente não é só ser resiliente, a gente vai ter que ser 10 vezes mais. Que mais que a gente vai ter que ser? Competência agora. Competências. Não é que a gente não é colaborativo, a gente vai ter que ser muito mais, comunicar muito mais. Então, tudo isso, e inclusive envolver as pessoas no processo de mudança. Até a liderança tem que ser revista. Quer ver um exemplo? Você pode fazer um processo de delegação normal. Você chama a pessoa, olha, eu vou te ensinar a fazer isso. Você mostra, você faz, você acompanha, você dá feedback, e no final, quando a pessoa estiver fazendo direitinho, você fala assim, parabéns. Continue assim. Se você voltar daqui 2 anos, o que ela está fazendo diferente? O que ela está fazendo diferente? Nada.
Então, até a liderança tem que pensar assim, o protagonismo e inovação tem que estar em todos os níveis. E é fazer assim, ó, hoje nós fazemos assim, Alessandra, vou te ensinar, assim, assim, assim. Acompanha, dá feedback. Aí você fala assim, ó, eu sei que você começou agora, nesse processo, mas além de executá-lo, semana que vem eu também quero te fazer uma pergunta. Qual seria a pergunta? Pergunta para o colega, qual seria a pergunta que eu faria para o colaborador que começou com aquele processo? Qual seria a pergunta? Fala, mulher. Fala, mulher. Como dá para melhorar o processo? Deixar com ele essa pergunta, né? Essa tarefa, né? De dizer, olha, depois que semana que vem eu quero ouvir de você. O que você acha que a gente pode fazer de diferente ou melhorar esse processo? Uma salva de palmas. Tá vendo? Só vocês participarem, pessoal. E aí, pode vir ideia boa ou não, mas pelo menos eu coloco as pessoas para pensar. E mais, quando a pessoa entra na tua empresa, já não tem um processo lá? Esse processo foi criado por alguém. E ai dela, olha o medo dela de criticar o processo que você faz. Porque ela vai criticar, eu acho que esse processo podia ser melhor. Aí você que é chefe fala, fui eu que criei. As pessoas têm medo de criticar isso. Mas o mais importante, vocês vão entender agora. Quando eu tocar a campainha, nós vamos para a reta final. E agora, pode ser que tenha um livro de presente para cada um. Mas agora vai depender de vocês, de realmente formar uma dupla com uma pessoa que você ainda não tenha tido contato. E aguardar em silêncio que eu vou explicar exatamente o que vamos fazer. Então, para fechar, em pé, dupla. E agora vai livro mesmo para a turma. Dupla, bora, preguiça. Dupla, bora, bora, bora. Aproveite aí para se comunicar. Aproveite aí para conhecer as pessoas, para a gente começar. Põe som na caixa, DJ. Dupla, levanta a mão quem está sem dupla assim, ó. Vai fazendo um sinal aí, quem está sem dupla? Aproveita o evento. Aproveite o máximo o evento. Dupla. Muito bem. Atenção. Vamos lá. Atenção. Muito bem. Um da nova dupla, levanta a mão. Você que levantou a mão, nós vamos falar desses desafios aqui. Primeiro desafio. Vamos lá. Pergunta para o colega. Inovação tecnológica é sinônimo de diferencial competitivo? E pensar nisso como estratégia é bom ou ruim? 30 segundos, conversa com o colega. Inovação tecnológica é uma boa estratégia para nós? Para a nossa operação? O que você acha? Prós e contra? O que vocês acham? A inovação tecnológica como alavancagem do processo da inovação é bom, ruim? O que vocês acham? Tem desafios aí da inovação tecnológica. Quais são? Vamos ver? Quais seriam os desafios? Desafios da inovação tecnológica. Vamos ver. Vamos lá. Muito bem. Se eu acreditar que investir em tecnologia vai resolver meu problema, resolve ou não? O que vocês acham? Sim? Tá. Qual é o desafio? Qual é o desafio de apostar sua estratégia em inovação tecnológica? Qual o desafio? Primeiro desafio. Achar quem executa que não sabe, né? Qual o desafio? Ela está ali, é muito novo, ninguém sabe mexer, né? Vocês não vão ter esse desafio? Não tem equipe para trabalhar com isso, ninguém sabe fazer, tá certo? Segundo desafio da inovação tecnológica. Qual que é o segundo desafio? Inovação tecnológica é caro, porque é inovação. Aí você compra, gasta lá R$1 milhão. Aprende, leva 9 meses para aprender. Começou a funcionar. O concorrente, se ele vê que você está performando mais, o que o concorrente faz? Vai lá e copia. Só que para ele é mais fácil. As pessoas não só copiam e melhoram. E ela faz isso mais rápido e mais barato do que você. Não é que não é bom. Você ganha 6 meses. Ou hoje talvez só 3 na frente. E aí você tem que se manter ativo. Muito bem. E se a gente focar nossa estratégia em preço atrativo? Qualidade, mas diminuir um pouquinho o preço, ser mais atrativo. Vende mais, pessoal? Se o meu preço for mais baratinho, mais atrativo que os demais, vende ou não? Quem acha que vende mais? Levanta a mão, deixa eu ver. Pergunta para o colega, mas qual é o cuidado que tem que tomar? Pergunta para o colega, 30 segundos. Qual é o ponto falho aqui, vai? Qual que é o ponto falho? Musiquinha de fundo, DJ. Qual que é o ponto falho? Qual é o ponto falho aqui? Tem um ponto falho. Qual que é o ponto falho? Vamos ver. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção. Qual é o ponto falho, talvez, do preço atrativo? Quem sabe?
Aqui, diga, mulher. A margem diminui, mas se você fizer isso em volume, comprar bastante, você vai ganhando imagem, compra. Pode funcionar, não pode? A única coisa que tem que ter atenção, que se tecnologia leva 3 meses, 6 meses para te copiar, o preço leva quanto tempo? Só um minutinho que eu já te respondo. Liga para o outro. Ó, eu estou com essa condição. Só um minutinho que eu já te respondo. Eu já tive cliente que ligou em 5 unidades da Net Profit diferentes, 5 telefones diferentes, cotando o mesmo treinamento. Vocês acreditam? E fazendo concorrência entre as minhas unidades. Vocês acreditam? Então, pode ser um ponto falho. Agora, pergunta para o colega. Pessoas, pode ser o grande diferencial das empresas agora no século 21? Sim ou não? Pergunta para o seu colega e se sim, por quê? Valendo! Pergunta para o colega. E pessoas? É um diferencial difícil de copiar? O que vocês acham? Pessoas, pode ser um grande diferencial ou não? Sim, não, mais ou menos? Vamos pensar? Vamos pensar? Pensa! Vamos lá, pessoas. Atenção, atenção, vamos ver. Quem acha que pessoas pode ser ou é sinônimo de diferencial competitivo, difícil de copiar? Levanta a mão. Não é, pessoas não é. Segura o som, DJ, que o pessoal errou. Vou perguntar de novo. Quem acha que pessoas é sinônimo de diferencial competitivo, difícil de copiar? Levanta a mão. Não é, não é. É? Quantas pessoas tem na sua operação lá? É, no tudo. Umas 200, 300? Basta contratar mais 300, vai dar certo? O que você acha? Ah, não é quantidade. O que as pessoas querem agora? Não é ter um monte de gente, você quer ter a pessoa. Você quer ter aquela pessoa que resolve. Você quer ter aquela pessoa que faz acontecer. E eu vou explicar onde mora essa pessoa. Porque está todo mundo procurando essa pessoa. Quando vocês me pedem um currículo ou uma indicação, vocês querem a pessoa. Não um monte de pessoas. Eu quero a pessoa para aquela região. A pessoa. E pessoal, sabe o que quer dizer isso? Pergunta para o colega. Quem já viu ou ouviu, melhor, ouviu a frase: eu prefiro segurar louco do que empurrar morto. Eu escutei essa semana. Pergunta para o colega se já ouviu essa frase: eu prefiro segurar louco que empurrar morto. Pergunta para o colega se já ouviu. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Eu ouvi do presidente de uma empresa de tecnologia, cara. Eu prefiro 1000 vezes segurar um louco do que ter que empurrar um morto. Conversa com o colega. O que seria o louco no bom sentido? Características do louco. Conversa com o colega. O que ele quis dizer com o louco? Valendo, conversa. O que é o louco? Prefiro 1000 vezes segurar um louco do que ter que empurrar um morto. Pensa, pensa. Pensa, pensa. Vamos lá. O que é o louco? Características do louco. Quem me ajuda? Característica. Uma característica que vocês viram aí. Uma característica do louco. Característica. Hã? Levanta a mão para saber de onde sai o som. Diga. Oh, vai para cima. Que mais? Ele é inconformado. Nós estamos batendo meta, mas ele quer mais. Pode ser. Aqui. É um agressivo, né, que você tem até que falar, tá indo bem, segura, que mais que é o louco? Que mais? Ele pode ser impulsivo, ele não pensa 2 vezes não, ele vai para cima, que mais? Ele faz. E aí, quais são as frases do louco, quando você fala assim, ó, estamos com um novo produto agora para distribuir? O que o louco diz? Se for louco de verdade, ele diz o quê? Fala aí com o colega, quais são as frases que motivam até o líder? O que o louco diz? O que o louco... Que mais? Conversa aí, quais são as frases do louco? Conversa aí, frases do louco, que até motiva. Quais são? Bora, que mais? Que mais? Ah, não sei se vai ter. O louco, ele tem, porque ele, gente, quem é que é sócio da empresa? Levanta a mão. Gestor, só é. Quando você traz uma ideia nova, um produto novo, uma solução nova, nós estamos como quando a gente apresenta isso para a equipe? Como é que nós estamos? Isso aqui é motivado? Não. É mais ou menos isso. Gente, eu sou fundador lá, o presidente da minha pequena operação. Quando você vem com uma ideia, a gente no fundo está morrendo de medo. Não está morrendo de medo? Você está postando ficha. E se der errado?
Então a gente está assim. Agora quando você começa a escutar do time, pô, legal, bora, tamo junto, eu já consigo pensar nos meus clientes. E aí você tem 2 vendedores. Um volta no dia seguinte e fala, cara, eu falei com 45 clientes. Todos eles já me pediram a tabela de preço e se interessaram. Quando que chega o produto e qual que é o preço? Aí você fala o que pro louco? Calma, eu só estou comentando, nós estamos ainda em processo de organizar isso aí, não tem a tabela final de preço. Aí você fica meio né? Aí você corre no morto. Aí você fala, e aí, chegou a falar com a sua carteira de cliente? Ele fala, mandei 1 e-mail, estou esperando me responder. Você prefere quem? O maluco que saiu ligando, que você tem que falar, calma, não é para ligar ainda não. Ou o outro que mandou 1 e-mail. Então, esse é o nosso desafio. E sabe por que é nosso desafio? Pergunta para o colega quantas pessoas ele lidera. Quantas pessoas tem na operação direta dele. Pergunta, quantas pessoas? Você lidera lá, gente? Pessoas? Você lidera pessoas? Lidera? Lidera? Tá. Lá no seu time, quem lidera 10 pessoas? Levanta a mão. 10. 10? Exatamente 10? Eu só sei fazer conta com 10. Eu juro por Deus. Numa equipe, vocês vão ter isso aqui, ó. No padrão. Depois eu vou ensinar vocês. No padrão, quem lidera pessoas aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. No padrão das nossas pesquisas, é provável que você tenha 20% do teu time em que mentalidade? Dizendo o quê? Bora, tamo junto, vamos para cima. Em geral, essa pessoa, quando bem orientada, ela tende a manter e até gerar resultados acima da média. Afinal de contas, ela parte para cima com as suas orientações. Agora, é possível que você tenha 20% do teu time, que é o lado B. Olha para o seu colega, o que é o lado B? Você traz uma ideia nova, você traz um produto novo, e a pessoa lá do outro lado diz o quê? Conversa aí com a sua dupla, 10 segundos. Quais são as frases do lado B? Não do louco, do morto. Quais são as frases que você quer matar a pessoa? Quais são as frases do lado B? Você traz uma ideia, você traz uma ideia, quais são as frases? Vamos ver, vamos ver. Quais são as frases? Olha só. Você está no final da tua reunião está boa. Todo mundo, tipo, motivando. Você está até com vontade de fazer um gritinho de guerra, que nem é teu estilo, mas você fala, tá legal minha reunião de lançamento. Bexiga, música. Mas no finalzinho, o lado B, levanta a mão e fala, com todo respeito, posso fazer um comentário? E aí vai vir que frases? A melhor ganha um livro. Vai vir que frase? Que frase vai vir do lado B? Que frase vai vir agora? Acho que não vai dar certo. Qual outra frase que vem agora? Não sei não. Qual outra frase que vem agora? A gente já tentou isso. Não funciona aqui na minha região. E eu já vi um falar assim, nós não estamos vendendo nem o que tem. Vai querer trazer mais coisa. Talvez a gente está trazendo justamente o que não está vendendo. E lá na nossa operação, nós temos meia dúzia que são os OKs. O que são os OKs? 60% é ok. Pergunta para o colega para a gente fechar. O que são os OKs? 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 As características dos OKs. O que são os OKs? Quem que é o OK, né? Na média aqui da equipe? Os OKs. Vamos lá. O que são os OKs? Quem sabe os OKs são? Aquele que você traz uma novidade, ele diz o quê? Ok. O que são os OKs? O OK é aquele que você fez aquela festa. Passou o filme do Gladiador. Quem passou o filme recentemente do Gladiador? Não era para levantar a mão. Quem passou o filme da galinha pintadinha? Fuga das galinhas. A gente está tentando de tudo para ver se abre a mente das pessoas, né? E aí o OK, depois que você fez aquilo, estourou bexiga, fez música, passou filme, o OK olha para o outro OK, sai da tua reunião e diz, onde nós vamos almoçar hoje? Você estava esperando que ele saísse em como do seu lançamento, da tua reunião de lançamento? Esperava que ele saísse como? Ligando para Deus e mundo, cara. Estamos com o produto aqui, vamos para a campanha. E não vai. Então, dá uma olhada para o seu colega e fala, você está mais ou menos com esse gráfico lá? Pergunta se esse é mais ou menos o teu gráfico. Sim, não, mais ou menos. Pessoal, para virar o jogo, nós precisamos entender
que mudança de resultado e comportamento vem na mudança de sentimento, que vem da mudança de pensamento. A gente só vai conseguir fazer uma virada de jogo a hora que você tiver mais de 60% das pessoas da empresa dizendo o quê? Dizendo o quê? Dizendo o quê? Bora, vamos para cima, de verdade. Quando você tiver a tua equipe, mais de 60%, bora, vamos para cima, 30% dos OKs fazem o quê? Quando vem a maioria avançando, todo mundo ligando, mandando... O que os 30% dos OKs faz o quê? A maioria arrasta, galera, não é você sozinha, a maioria arrasta. E ainda assim, ficará 10% dizendo o quê? Não vai dar. Só que, pessoal, é mais fácil lidar com um dizendo que não vai dar ou com a maioria dizendo que não vai dar? Com um, porque você chama e fala, colega, todo mundo tentando, você não está afim, mas você tem a maioria. E esse gráfico gera 30% mais resultado com menos pessoas. E é isso que eu quero passar e é isso que eu vou ensinar para vocês ao final. Como terminar uma reunião e mais de 60% do teu time está como? No final, de verdade. Bora, vamos para cima e fazer acontecer. Quem gostaria de saber como conduzir uma reunião e terminar nessa vibe de verdade? Levanta a mão e bate na mesa! Não é uma promessa, é só um comentário. Agradece o colega, porque eu já vou começar dando 10 dicas para vocês. Agradece o colega, pode sentar, só na caixa DJ. Pode sentar para a gente fechar. E esse é o nosso trabalho. Pode sentar, pode sentar. E pessoal, para a gente ter um grande dia, eu trouxe 10 dicas que vai ajudar vocês, porque quem precisa virar a chave primeiro é a gente. A gente precisa virar o nosso modus operandi, para depois trabalhar com o time. Então hoje é nós e amanhã nós vamos trabalhar com o time. Mas para isso, pessoal, dá uma boa olhada nas dicas. Dica número 1. Daqui para frente, pessoal, planeje o suficiente para agir. Tudo bem? Evita o vício de querer ficar planejando, tentando ter o plano perfeito. Não tem como. Como é que eu vou planejar uma coisa que eu nunca fiz? Como é que eu vou planejar um novo demais? Você corre o risco de perder tempo. Criar plano B, C, D e E, e mais de 80 não acontece. Então faz um plano suficiente para você testar. Controla o risco e fala, vamos alugar uma doca para fazer um teste de um terceiro. Não precisamos criar o nosso CD agora. Vamos fazer um teste. Vamos planejar o teste. Número 2, pessoal. A gente tem que agir antes de sentir pronto. Vocês vão ver grandes ideias aqui. Mas como está muito fora do meu entendimento, às vezes, eu não sei o detalhe de como executar aquilo, eu não me sinto pronto. E sabe como é que você fica pronto? Como é que você fica bom no negócio? Fazendo. Então a gente nunca está pronto, só vai ficando bom à medida que você começar a fazer. Então comece a fazer. Não tem como, a gente não tem mapa, ninguém ensina. A gente vai ter que aprender fazendo e andando. Não espere recursos ideais. Pessoal, dá para fazer um evento desse para cliente sem eu ter dinheiro, sem ter caixa, sem ter orçamento, sim ou não? O que vocês acham? Lá na região de vocês, dá para fazer um evento parecido com esse, sim ou não? Sim ou não? Sim. Como é que dá para fazer? Como é que faz um evento desse sem eu ter caixa, sem eu ter dinheiro? Como é que faz? Patrocínio. Boa. A convenção do nosso cliente teve 40 fornecedores, parceiros patrocinando. Eles têm interesse em estar aqui. Dá para fazer parceria, dá para fazer permuta, dá para fazer uma parte online, dá para você palestrar, dá para trazer pessoas que querem estar presentes. Então, não adianta, você nunca vai ter todo o dinheiro, orçamento, tudo que você quer. A gente tem que ser mais engenhoso, menos engenheiro às vezes. Não gambiarra, mas fazer bem feito. Número 4, tome decisões com base em fatos. Testa. Lá na empresa tem achólogo, que vocês trazem uma ideia, alguém fala, eu acho que não vai dar certo. Achólogo, manda montar um site de astrologia. Quando começa na minha reunião, eu acho que sim, outro diz, eu acho que não, eu falo, testa. Você pega, liga para 5 clientes do teu relacionamento, você liga para 5. Vamos testar? Vamos ver o que eles dizem para nós. E aí, com fatos e dados, você continua a tua reunião. Nós estamos fazendo reuniões baseado em
Astrologia. Então, para com isso. Pessoal, mantenha a meta alta, ajuste o plano. A gente tem mania de dar uma coisa errada, rasgar os outros 3 pneus do carro. Furou um, você rasgou os 3. Não. Mantenha a meta alta e muda a forma do tático operacional. Existem formas diferentes de fazer hoje. Pensa. Questione suas convicções. Quanto mais conhecimento você tem, mais você se julga especialista. E quanto mais você se julga especialista, mais você quer ensinar e menos a gente quer aprender. Então questione isso. Sabe, a sabedoria é importante, mas o fato de você ter vivido 20 anos isso, não quer dizer que daqui 10 as coisas serão iguais. Então questione suas convicções. 7. Aprenda sobre outras áreas. Se você quer ser um manager, ou um sucessor, um diretor geral da sua operação, não adianta você só ter profundidade. Eu sou bom nisso, em vendas. Você tem que conhecer de tudo, finanças, marketing. O dia que você estiver num curso que você fala, cara, nunca participei disso aqui, negócio muito doido, nem sabia que existia, sucesso do cliente, você está no lugar certo. Seja assim um forasteiro, comece a aprender sobre todas as áreas, porque para você liderar a empresa, é melhor um generalista bom do que um especialista em uma única área que não consegue ver o todo. 8. Pare de criticar a grama do vizinho. Mas o franco lá é fácil, cara. Os caras têm uma estrutura enorme, os caras têm dinheiro, aí é fácil fazer. E nós lá que não temos essa estrutura, nós que não temos esse dinheiro todo, não tem como fazer, porque eles têm muita grana. Você está vendo a grama de longe, você está vendo de longe. Quando você for lá, você vai ver que também tem desafio, que também começou assim, que também teve que bater cabeça, que também teve um monte de problema. Então, não se compare dizendo que você não faz porque o outro tem e você não tem. Pessoal, 9. Antecipe o futuro. O que move uma empresa não é o mercado, é a ambição do dono. Grava o que eu vou falar. O que move uma empresa não é o mercado, é a ambição do dono. Se você está no mercado, pode ser o mais hostil do mundo. Mas se você tem ambição, você move empresa, você acha forma de fazer. Países, às vezes, em decadência, tem pessoas tendo sucesso. Então, o que move uma operação não é o mercado, é a ambição do dono. É isso que faz a diferença. E, pessoal, a última e mais importante que eu quero trazer para vocês é, todos os líderes que eu estudei em 25 anos, atendi 1.300 empresas, fui coach e mentor executivo de mais de 150 CEOs de empresa. Faço isso há 25 anos, tenho 4 livros escritos. Todas as pessoas que se destacam, que fazem as suas empresas crescerem 10 vezes em relação ao mercado. Não em relação a si, mas em relação ao mercado. Todos eles, todos, relatam ter mentores. Pessoas que eles confiam, pessoas que eles trocam, pessoas que eles ligam e compartilham e têm uma rede de relacionamento, um conhecimento como o que vocês têm. Por isso que eu estou enchendo o saco. Faz uma dupla, troca a dupla, porque é por meio dessa rede de relacionamento e essa troca que vocês conseguem ter ideias, insights e aprender rápido, porque líderes e empresários aprendem com outros líderes e empresários, e não é no papel, não é no livro e não é na faculdade. Empresário e líder aprende com outros líderes por coisas reais e resultados e experiências reais. Eles vivem o que vocês vivem, só que tem que fazer isso de forma constante, disciplinada, para que você tenha um resultado real e funcional. E a partir de agora, pessoal, não se pergunte mais se vai dar certo. Se você perguntar para alguém, ou se alguém olhar para você e falar, mas você acha que isso vai dar certo? A resposta sempre será o quê? Dá para dizer 100% que aquilo que você não fez ainda vai dar certo? Dá para afirmar 100%? O que vocês acham? Sim ou não? Não. E aí o não faz com que você queira pensar mais. Cara, não sei. Então vamos pensar, porque a gente aprendeu que quando a gente não sabe, é melhor não tomar decisões. Troque o será que vai dar certo por será que vale a pena tentar? Qual é a diferença disso? Cara, se vai dar certo eu não sei, mas a pergunta é, você acha que vale a pena tentar isso? Você já não está tendo todo o resultado que você quer. Será que valeria a pena tentar algo novo? A probabilidade de você dizer para você um sim é muito maior. E é o sim que move as pessoas. Então desejo a vocês um baita de um evento.
tem grandes ideias, grandes insights, e aproveite para conversar com o colega. Não, você acha que isso vai funcionar na tua região? Não. Fala, cara, você acha que vale a pena tentar algo similar, adaptado, para fazer um movimento diferente, construir algo diferente e gerar resultados diferentes? Então, pessoal, desejo a vocês um grande evento, e no final eu volto para como mobilizar teu time num processo de virada e mudança. Teu time não, todos da empresa, para fazer um processo de mudança junto. Porque mudança e inovação é um ataque em bando. Não existe fazer isso sozinho, você na tua empresa. Você precisa do ataque de todos se movimentando junto para fazer a diferença. Então, gente, com o coração, agradeço vocês e volto para a gente finalizar na estrutura de como tirar todas essas ideias e fazer essa virada de chave. Ótimo evento para vocês e até o final. Obrigado, Franco! Valeu, pessoal! Até já! Ah, e tem uma surpresa no final para vocês, hein? Não vai embora.